Antes de avançarmos para este episódio, quero-vos convidar, se sentem que precisam de trabalhar a vossa relação com a comida, com o corpo, então podem marcar a vossa primeira consulta gratuita com a nossa equipa. Vou deixar o link que está na descrição, é só deixarem lá o vosso contacto, agendarem uma hora e agendam então a vossa primeira consulta gratuita, a consulta da empatia, onde no fundo nos vamos conhecer, falar um bocadinho, perceber como é que vos conseguimos ajudar. É totalmente sem compromisso, então está tudo bem, podem ir para casa pensar depois se querem iniciar ou não o processo. Não existe qualquer risco, o objetivo é mesmo perceberem se existe uma conexão, se identificam com a nossa abordagem e é isso. Deixem então o link na descrição se quiserem agendar e vamos a isso. Não consigo encontrar uma explicação para isto. Não consigo. Para isto. Não existe uma explicação. Já alguma vez foram a uma pastelaria e pediram um palmier recheado com queijo e fiambre? Se calhar até ficava bom. Aquele que é recheado assim, mas em vez de doce de ovo... O que vimos há bocado tinha ovo e... O que é recheado, mas em vez de doce de ovo, queijo e fiambre. Pois, se calhar até fica bom. Pois bem, o que não fica nada bom é uma... é uma tigelada recheada com... Eu olho para isso, sabes o que é que me veio logo à memória? Imaginei, tipo, sabes aquele pão tigre que eu gosto e tu não gostas de nada? Tipo, com requeijão, assim, espalmado. Isto parece requeijão, é mesmo isso? Não parece? Pão tigre com requeijão. Eu gosto de pão tigre, Tiago. Eu não gosto daquele pão tigre que tu comias naquele café porque não tinha sal. Parecia desenchabido. Não, tu não gostas de pão tigre. Tiago, eu gosto de todo o tipo de pão. Diz-me um que eu não gosto. Às vezes eu meto-me a pedir aqueles de beterraba, assim meio vermelhos, é beterraba. E tu não achas muita piada. Imagina, se puder comer só o meu pão de trigo branquinho normal, prefiro, mas também se tiver que comer esse, como. Eu também gosto mais desse, mas de vez em Mas quando... hoje o tema não é esse. Hoje o tema é esta tigelada com requeijão. Isto não é requeijão, isto é chantilly. É tigelada, mas não é de Abrantes. Mas é muito estranho, porque imaginem, não consigo perceber uma razão para acharem que abrir a tigelada ao meio e recheá-la faz sentido. Podia ser uma mistura feliz, não é? Quer dizer, ainda não provámos. Pá, está bem, mas imagina, eu gostava só de saber, é só o que eu pedia, era para saber a história Por trás. por trás. Imagina, quem é que teve a ideia? Foi alguém que pediu e correu bem? Acharam que tinham de inovar? Qual é a razão por trás? Pá, o mercado diz, diferencia-te. E eles, se calhar, levaram isso muito à letra. Mas olha que eu acho que vais ficar contente. Porque olha, vou abrir aqui um bocadinho para tu veres o que é que está aqui por dentro. Fiozinhos de ovos. Mostra lá para a câmera. Por acaso não adoro fios de ovos. Epá, eu gosto bem. Eu gosto de doce de ovo, mas fio de ovo... Tenho ovo. Parece que estou a comer... Isto está com um péssimo aspecto por dentro. Bem, é melhor só provar e não pensar muito, não é? Um dos mais bizarros trouxemos até aqui, ou não? De estranho, sim. De estranho em termos visuais, que ainda não E provámos. depois é tudo mole. A tigelada é mole, o creme é mole, tudo é mole. Então, mas os bolos, a maior parte, são moles, não? Oh, Tiago, sim, mas por exemplo um croissantzinho tens a parte mais crocante e a parte mais mole. Sim. Pois. Não tiveram a intenção a isso. Sempre podes dar essa sugestão. Quando lá fores. Mas nós agora temos uma dinâmica que é trazer o bolo que parece mais fail de sempre. Porque torna-se mais... Provamos coisas que não provaríamos, torna-se mais divertido. Para vocês também acredito que seja uma experiência social. Então, tchim. Tchim. O pior é que não é mau. O pior é que não é mau. Pá, não é mau, mas faz-me lembrar aquele chantilly de garrafa, sabes? Assim, da marca branca. Sabes? Eu acho que não é marca branca, mas sei. Opa, aquele chantilly rato, sem sim. piada nenhuma, Sem sabes? isso, Sim. Não faz lembrar, assim, Um pouco. uma tigelada com um olha, chantilly é bom. ranhoso. A combinação não fica mal. Repara, se isto fosse uma tigelada com um chantillyzinho caseiro, eu não sei se não tínhamos aqui um... Mas eu acho que isto é caseiro, potencial Tiago. bom, não é? Estás a imaginar uma pastelaria de fabrico próprio a fabricar os bolos, mas o chantilly que é só bater as natas? Não! Vamos comprar a garrafa que fica muito mais caro por quilo. Pois, também é verdade. Isto é caseiro. Epá, mas o sabor não é nada caseiro, sabes? Achas? Acho. O do chantilly, acho. Não acho. Não. Não é muito doce. Mas o saldo é positivo, tendo em conta a bizarrice do aspecto. Sabe? Eu nem sei explicar o que é que isto me sabe. Nem sei. Pá, mas prefiro a tigelada original, ou não? Aquela mesmo da Brandes. Apanhei uma coisa. Ok. O que é isto, Tiago? Uma semente? Tiago, isto parece um pedaço de unha. Ou não? Não, unha não é. Mas parece um bocado de meio de cortiça, não? Agora fez-me lembrar. Eu não sei se contei isto aqui, acho que não. Quando nós gravámos aquele episódio com o pior bolo de sempre, que era a pirâmide.
Ei, yeah. Continua a ser o pior de sempre. Sim. Este é Mas muito depois melhor que a pirâmide. eu tive uma cliente em consulta que me contou que tinha dado a ver o episódio, não sei o quê, e depois disse-me assim: eu achei muito estranho, tu ao início estás a dizer que gostavas. E depois, Tu disseste que gostavas. ao início disse: Eu acho que eu disse logo que não gostava. sim, mas eu acho que disse ao início que até era bom. E ela estava a dizer que tinha achado estranho e depois disse assim: este era o bolo preferido da minha mãe. E uma vez, eu já te contei isto aqui, mas acho que não contei no podcast. Era o bolo preferido da minha mãe. E uma vez ela encontrou uma rodela de chouriço no bolo. E agora senti, imagina, eu estava a sentir uma coisa na boca e eu lembrei-me dela estar a dizer que era a rodela de chouriço e pensei: Ficaste será, com dúvida. será que vai ser uma rodela de chouriço? Yeah, se calhar estavam a preparar o caldo verde à medida que estavam a fazer a pirâmide. Pirâmide, acho que está confirmado, não é? A pirâmide é mesmo o resto dos outros bolos. Sim, sim. Tive 2 pessoas, ou 3, ou algumas, não sei, que me confirmaram isso. Feedback. Pá, tirando isto que eu encontrei, que eu não sei o que é, mas estou intrigada, é que imagina, não parece nada humano. Então estou um pouco mais descansada. Não, não é nada humano. Isso mais parece era um pedaço de cortiça. Não, isto não é cortiça, Tiago. A cortiça é tipo mole. Isto é tipo... Imagina, pá, aí que a varinha mágica que eles usaram estava com ferrugem e isso é um pedaço de E ferrugem. saltitou um bocadinho para aí. Não é grave. De 0 a 5. Opa. Qual é esta tegelada manhosa? Imagina, não é mau. E curiosamente até estou na dúvida se gosto mais assim ou da tigelada normal. Ei, estás a gozar. Não estou a gozar. Preferes esta à tegelada da Abrantes? À verdadeira, à natural? Nunca fui à Abrantes comer uma tigelada, né? Acho que eu comi ao pé de casa. Em Lisboa. Sim, mas tu comes aqui tegeladas da Abrantes também, não é? É que esta é mais molhadinha. Não, as outras também são úmidas, não sei que tegeladas é que andas a comer. Mas a tegelada não é tipo o bolo de arroz. Que aquilo não tem uma gota de água, fogo. Até custa a passar no esófago. Esta eu achei muito molhadinha. Nunca tinha comido uma tigelada tão molhadinha. Claro, então, mas com chantilly vai ser sempre mais molhado do que a tegelada bem feita normalmente, não é? Eu dou um 3.8. Eu acho que era capaz de voltar a pedir isto. Sério? E isso assusta-me. Isso também me assusta a mim. Mas o quê? Num dia normal, Imagina ir ao 5 café. da tarde, estavas a lanchar? Olha um cafezinho numa tigelada recheada. A sério? Acho que sim. Vai mais uma vez na vida. Pedia mais uma vez e estava bom, mas era capaz. Porque não gostas assim tanto. O que nós gostamos, estamos sempre à espera de um dia mais tarde repetir. Sim, mas imagina. Até pode ser uma vez por ano, mas queremos repetir. Por exemplo, eu adoro corações de ovo. Não como com muita frequência. Mas imagina, se fores a Mas pensar... eu nunca penso na última vez que vou comer o coração. Há quanto tempo é que não comes uma tigelada? Há quanto tempo é que não comes uma tigelada? Há meses. Mentiroso. Este ano ainda não comeste uma tigelada. Então, mas este ano teve 6 meses. O ano passado ainda não... Comi. Quando? Diz. Não comeste. Não comeste. Há 2 anos que não comes uma tigelada. Eu não penso a última vez que vou comer tegelada na minha vida, porque eu realmente gosto. Agora, a oferta é tanta que eu não vou estar a comer tegelada constantemente. Aliás... Mas estás a comparar nem isto tenho- com um croissant. E o croissant nós gostamos muito, por isso pedimos muitas vezes. Mas já pensaste que o croissant tem uma croissantaria e que eu vou lá propositadamente e a tegelada não tem uma tegeladaria? Se fores ali normal e tu comes um croissant, um pastel de nata, nunca comeste à minha frente uma tigelada. Passaram 7 anos. E em 7 anos nunca te vi comer uma tigelada. Por isso, se calhar, na tua imaginação tu gostas, Mas eu gosto bem. mas tu não priorizas a tigelada. E o que não é priorizado não gostas assim tanto. Mas repara, eu gosto, mas eu privilegio ainda outros bolos. Mas pronto, a verdade é, tu não gostaste assim tanto porque vias-te a comer mais uma vez. E quem está a pensar em comer uma última vez, ou no máximo repetir mais uma vez, se calhar comeria mais 2 na minha vida. isso soa a sacrifício. Quando eu já estou a pensar, no máximo repito uma vez, A tigelada, eu gosto. soa a sacrifício. A tigelada, no máximo vou para comer mais 2 vezes na vida. Eu? Eu! Imagina que tu tinhas que decidir na tua vida, sempre previamente, quantas vezes mais é que ias comer as coisas. Por exemplo, esta aqui é uma escolha fácil. Era nenhuma. Nenhuma. Então, olha lá, a vida, não vou dizer que é curta, mas também não é larga, não é? Ou seja, a vida tem o tamanho que tem, não é? É de mediano tamanho. Existem tantas ofertas, tantas coisas por explorar. Eu não me vou prender a uma tegelada com chantilly manhoso. Não é? Pois. É que cada vez que eu repetir esta tegelada, eu estou qual é a tua nota? eu estou a perder oportunidades de provar outras coisas. E qual é a nota que dás? 3.3, 3.2. Eu dou um 3.8.
É. Eu até gostei. 3.3. Mas cá também eu estou simpática. Está-me a parecer. Pá, eu acho que sim. Não notas que o chantilly é ali um bocadinho... Imagina, não é o que eu faço em casa, É mas... manteiga de marca branca. O chantilly não leva manteiga, Tiago. Bem, bem, bem. Eu não percebo nada de pastaria. É natas. É nada. Com açúcar. Quão grave é eu não saber isso? Gravíssimo. É, não é? Eu não digo essa cena. Então, hoje trazemos aqui as 5 coisas, ou os 5 sinais, os 5 sintomas que demonstram que provavelmente precisam de fazer terapia nutricional na vossa vida. Ou seja, precisam de olhar para o vosso comportamento alimentar. Quando tem São só 4 sinais, mas ninguém vai reparar. O quinto é a bónus extra. Apesar de não estar aqui no guião, nos tópicos que vamos abordar, eu tinha pensado, então estou já aqui a acrescentar. Mas é sério? Não, teatralizei, sabes? Ok. Isto é mesmo real, para mim. Mas eu sou capaz de trazer aqui o quinto só para não falhar. Estamos bem com 4. Estamos bem com 4. E o primeiro é... Aliás, quero fazer uma introduçãozinha, não é? Que, no fundo, são sinais que nós vemos constantemente nas pessoas que acompanhamos e que eu acho que, como toda esta questão da relação com a comida é meio novidade, não sei se sentes isto, mas imagina, tudo o que é tudo o que é saúde mental, doença mental, é uma coisa que é meio novidade, meio que só apareceu após o Covid. Há o antes de Cristo e o depois de Cristo. Há o antes da pandemia e depois da pandemia. Mas completamente. A saúde mental só apareceu em 2020. Eu acho que muitas pessoas sofreram muito nos anos antes da pandemia, durante muitos anos, com sintomas psicológicos que não faziam ideia que mais pessoas se sentiam assim e que achavam que era uma coisa delas e que era normal. E isso para mim é assustador. E eu acho que com as questões da comida é exatamente a mesma coisa. Eu acho que muitas pessoas sempre tiveram comportamentos que não são saudáveis em relação à comida, sempre se sentiram mal em relação à sua relação com a comida e à sua relação com o corpo, só que achavam que sempre elas é que estavam mal. E eu acho que, pronto, até é um bocado compreensível, porque se vais ao médico, ou ao nutricionista, ou outro profissional qualquer, e meio que as tuas queixas também são um bocado descredibilizadas, é normal que tu próprio fiques a achar que o problema está em ti e que não é uma coisa que existe, não é? E então eu acho que, no fundo, a ideia deste episódio foi um bocadinho nesse sentido, de trazer alguns sintomas que muitas pessoas têm, que não fazem ideia, que não são as únicas no mundo, parece que estão sozinhas e que de facto não são normais e existe tratamento. Exatamente. E depois é a questão, nós tendemos de forma geral a ser mais estimulados pelo lado visual. Nós somos muito visuais, os seres humanos. Então é absolutamente normal, tendo em conta que a mente não é percepcionável pelos olhos, é percepcionável, mas não através dos olhos. Ter uma perna partida dá mais... Dá mais ênfase, é mais estimulante para quem está a visualizar do que a saúde mental. Porque a saúde mental é algo tão abstrato, porque os olhos não veem, é tão abstrato que demorou muito tempo até as pessoas darem a importância que a saúde mental tem, não é? E o que eu sinto muitas vezes é que há pessoas que estão tão desconectadas do seu corpo que muitas vezes não conseguem ter a conexão necessária e a autoconfiança necessária para saberem que os seus sintomas são reais. E eu acho que isto está um bocado confuso, mas vou explicar. Há pessoas que muitas vezes oscilam entre fases melhores e fases piores. É normal, não é? Todos nós na nossa vida passamos por isso em diversas áreas. E muitas vezes sintomas psicológicos em relação à comida, ou mesmo até noutras vertentes, ansiedade, depressão, o que seja, são por fases. Então muitas vezes eu ouço relatos de pessoas que às vezes quando estão numa fase boa até duvidam que será que eu estava assim tão mal? Se calhar eu não estava assim tão mal, se calhar eu estava a inventar. E imagina, se vocês acham, se desse lado achas que estás a inventar, não estás. Exatamente. Quem tem dúvidas se tem um bom comportamento alimentar ou se não tem, é porque tem um mau comportamento alimentar. Exato. Porque quando tu estás em paz com a comida, quando tu não sofres com a alimentação, Isso nem é um tema. tu nem tens dúvidas, sabes? Quando há dúvida é porque, Sim. de facto, provavelmente precisas de ajuda. Porque senão tu não tinhas dúvida. Se sentes, e se calhar aqui já entrando no primeiro ponto, no primeiro sintoma, se sentes que a comida ocupa uma dimensão gigante na tua vida, se todos os teus pensamentos constantemente, todos não, mas uma parte considerável dos teus pensamentos são à volta do corpo e da comida, então
Aí já é um sinal claro que há aí uma relação mais perturbada, tanto com o corpo como com a comida. Exatamente, claro que a alimentação é uma coisa que nós temos que fazer várias vezes ao dia, então é normal que passe pelo nosso pensamento, mas não é normal que ocupe todo o nosso espaço mental. Ou seja, é ok e normal eu pensar o que é que será que eu vou fazer logo para o jantar e ficar meio naquele... Ai, não me apetece cozinhar nada e os únicos pratos que me vêm à cabeça já fiz ontem e anteontem. Isso é normal, agora não é normal que eu esteja constantemente preocupado se eu já comi isto, será que também posso comer aquilo? Mas se eu já comi isto, então mais vale comer tudo agora. E amanhã vou ter um evento não sei o quê e agora estou a comer isto, sinto mal com isso, sinto culpa associado. Se eu vou ter um evento amanhã, será que eu não devia já cortar na comida hoje e talvez eu nem almoço ou não janto? Para aproveitar amanhã. Para aproveitar amanhã. Ou seja, todos estes pensamentos mais circulares acerca da comida pode ser um indício, ou é um indício, de uma relação mais perturbada. Sim, e depois o tempo que eles acabam por ruminar na nossa cabeça, não é? Porque uma coisa é tu teres um pensamento destes e não conseguires não lhe dar grande importância e é uma coisa que vem de vez em quando. Outra coisa é quando isto são pensamentos constantes, muitas vezes diários, e que às vezes até te tiram o foco para fazer outras coisas que são mais importantes na tua vida, porque muitas vezes não consegues ter a dedicação ao trabalho que gostarias de ter, porque estás constantemente com estes pensamentos, não consegues ter a dedicação a relações pessoais que gostarias de ter, porque a comida é um pensamento constante. Em vez de estares preocupado que logo à noite vais a um restaurante todo giro com os teus amigos ou com familiares e estar entusiasmado com isso e a tua preocupação ser o que é que eu vou vestir, porque é aquela preocupação meio que todas as mulheres têm, a tua preocupação é o que é que será que há no menu que eu posso comer. Isso não é suposto, obviamente, e não é normal. Sim, é exatamente isso que estás a dizer. Pensar na dimensão. Temos que olhar para a nossa vida como uma vida com várias dimensões, não é? É como se fosse uma roda da vida em que há diversas áreas e todas elas são importantes. Se a área que é confinada à alimentação é apenas uma área, né? É uma dimensão da nossa vida, relação com a comida, relação com o corpo e um conjunto de outras áreas, onde estão, por exemplo, as relações sociais, também é uma área importante da vida. Se essas áreas ocupam uma dimensão gigante ao ponto de colocarem em causa a existência das restantes áreas, então provavelmente há aqui alguma coisa que eu preciso resolver em relação a mim próprio, né? Ao meu corpo, à percepção que eu tenho do meu corpo em relação à comida. Porque não é natural, não é normal essas dimensões da nossa vida terem um espaço muito grande, não é? De ocupação. Não é normal. É como tu disseste. Eu refletir, eu pensar, fazer um meu planeamento semanal, ter umas ideias do que é que eu vou comer. Isso é saudável, é positivo. Ou seja, pensar muito acerca de comida, no sentido pejorativo, não é eu organizar-me. Isso é extremamente positivo. O que deixa de ser positivo, o que deixa de ser saudável, é quando a minha vida roda toda ela em duas dimensões. Metade corpo, metade comida. E basicamente eu vivo nestas duas dimensões. Aí é problemático. Agora, se for só mais uma área da vida em que eu aproveito para me cuidar, seja no corpo, seja através da comida ou de outro autocuidado qualquer, isto é positivo. Agora, quando extrapola para a ansiedade em relação ao que é que eu vou comer, a compensação, não é? Vou ter amanhã um evento, vou aproveitar tudo amanhã, hoje vou fazer um jejum e não como durante 24 horas. Aqui é altamente prejudicial, não é? Sim, um dos outros sintomas é uma visão muito dicotómica em relação à alimentação, ou tudo ou nada. Ou seja, ou eu sinto que preciso de uma mega motivação e estar mega focada para fazer determinada alimentação, ou então agora não quero saber de nada e estou-me a lixar para isto tudo e não tenho o mínimo cuidado naquilo que estou a fazer. Ou seja, muito, lá está, 8 ou 80, ou perdido por 100, perdido por 1000, o tudo ou nada, não é? Ou só faço tudo, ou então não vale a pena fazer nada. Isto é uma coisa que é super comum e que é um dos pontos que eu sinto que muitas pessoas não veem ou não viam como uma coisa problemática no geral, achavam que eram elas que eram assim em relação à alimentação.
Isto vem muito também de uma parte perfeccionista, de querer, quando é tudo, tem que ser tudo ao extremo, e quando é nada, ou seja, quando eu me desleixo um bocadinho em alguma coisa, então já não vale a pena e tenho a necessidade de então não fazer nada, e isto acaba por ser super desgastante, tanto a nível físico como a nível emocional, porque não existe no fundo uma rotina. Existe uma rotina ideal que nós estamos a tentar incluir na nossa vida, e depois existe aquilo que é a realidade, que acaba por ser o oposto daquilo que nós idealizamos. Mas não existe ali um equilíbrio, não existe um intermédio. Então diria que também é um dos principais sinais de que é preciso ajuda, e é perfeitamente possível encontrar um equilíbrio para sempre desequilibrado, eu diria, porque não existe, às vezes eu acho que também que o que provoca muito este tipo de sensações é a ideia de que existe um equilíbrio, imagina, existe uma rotina que tu vais manter para sempre e agora fazes atividade física e fazes mesmo todos os dias e nunca falhas e a tua vida é toda maravilhosa e tapioca de manhã, panquecas à tarde e é tudo ótimo, e isso não existe, ou seja, existem sempre, lá está, como estavas a dizer, nós temos várias áreas na nossa vida que, dependendo da fase de vida em que nós estamos, às vezes umas têm que se sobrepor sobre as outras e está tudo bem. Ou seja, no final do dia aquilo que interessa é nós tentarmos manter meio este equilíbrio desequilibrado, que vai sempre haver alguma área que nós não vamos estar a dar tanta atenção, porque se calhar não é o nosso foco naquele momento, passado uns meses se calhar passa a ser, ou seja, isso não é... Acho que o problema é mais a nossa visão do que deveria ser, do que realmente ser desta forma. Sem dúvida. O equilíbrio, se formos a ver, não existe, não é? O equilíbrio, se nós pensarmos, do ponto de vista do raciocínio lógico, não existe equilíbrio. A própria natureza já nos mostra que equilíbrio não existe. Tudo tende à entropia, que é a degeneração normal das coisas. Um jardim vira mato se tu deixares de cuidar. Ou seja, as coisas tendem a entrar em entropia. Por exemplo, eu hoje fui ao barbeiro e dei um jeito na careca. Mas se eu não fizesse, qual é a tendência? A tendência é as coisas degradarem-se, no sentido de ficarem no seu estado bruto, no seu estado descuidado. Mas eu acho que o ponto até é, desculpa interromper, mas eu acho que o ponto até é, se tu tiveres um jardim, onde no jardim tens a relva, tens a horta, tens uma árvore e olha, até tens animais, tu não vais todos os dias conseguir cuidar de todos os pontos do teu jardim. Imagina, hoje eu cuido da relva, amanhã cuido da horta e daqui a uma semana se calhar volto a cuidar do jardim, mas claro que ele já não está como estava no primeiro dia que eu cuidei, porque eu não estou a cuidar todos os dias, percebes? Porque eu tenho outras áreas na minha vida, outras áreas no jardim, que também precisam daquela energia. Então se eu tiver que dar um bocadinho a cada, é óbvio que vai sempre algum que vai ficar em falta, percebes? Mas isso é normal, depois tu vais-te dentro daquilo que é a tua realidade, encontrando o equilíbrio de, olha, se calhar não preciso cuidar da relva tipo 30 minutos todos os dias, se calhar cuidar da relva é 5, é melhor, porque assim também consigo dar um bocadinho de energia às outras... Esta analogia fez sentido? Fez algum sentido? Para mim fez todo o sentido. Ok. Porque repara, o equilíbrio na sua essência não existe. O que existe é, dentro do desequilíbrio, eu ir criando alguma harmonia. É exatamente como tu disseste. Agora estou a cuidar do jardim, depois estou a cuidar, quais é que foram os exemplos que deste? Da horta. Estou a cuidar da horta no dia seguinte e nas áreas da nossa vida deve ser encarado da mesma forma. É irrealista eu achar que todos os dias do ano para o resto da minha vida a atividade física vai ser a área mais importante da minha vida. Pode ser neste momento uma das áreas mais importantes, mas de repente nasce um filho e sou pai. Durante um tempo, provavelmente, a minha prioridade vai ser o meu filho. Mas depois, e aqui é que entra a parte do equilíbrio ou desequilíbrio. Eu tenho que aceitar que o desequilíbrio temporário vai acontecer, faz parte da vida, mas assim que eu conseguir, eu tenho que voltar a cuidar do jardim. Agora, talvez a horta seja a prioridade para manter a analogia, mas eu depois vou ter que voltar ao jardim. Então, equilibrar desequilibrando ou reequilibrar após cada desequilíbrio natural da vida, essa eu considero que é a chave. Sim. Agora, termos a ideia que vamos estar em equilíbrio, um equilíbrio harmonioso, constante, vou fazer atividade física sempre, vou comer de forma organizada sempre. Não, vais comer de forma organizada sempre que conseguires, vais fazer atividade física
sempre que conseguires, vai haver dias, vai haver temporadas que tu não vais ser ajuda-me, tão consistente, exatamente. Então, aceitar que a vida já tende a ir para o desequilíbrio, nós simplesmente temos que estar em alerta para reequilibrar. Mas o desequilíbrio, a entropia, é a naturalidade da vida. Sim. O jardim vai sempre virar mato, a não ser que tu mantenhas os cuidados para com ele. Então a nossa vida é um bocado assim. Se nós não deixarmos nenhuma área da vida virar um mato, conseguimos manter aqui este equilíbrio. Mas sim, eu acho que às vezes as pessoas ficam muito tristes e muito frustradas quando já estavam numa fase muito boa e depois de repente voltam a ter algum desafio que já tiveram anteriormente e já tinham ultrapassado. Mas isso é a vida, porque nós vemos que estamos em evolução quando os desafios que vamos tendo são diferentes, mas é normal termos para sempre, até ao final da nossa vida, desafios, não é? E às vezes os mesmos para aprendermos alguma coisa ou porque não estamos a fazer as coisas da maneira correta. E eu acho que podemos pensar como se fosse um negócio e quem tem negócios vai se rever, quem não tem não se vai, mas ouve na mesma. Que é... Imagina, quando tens um negócio, tu não tens sempre os mesmos desafios, mas tu vês que estás em evolução quando tens desafios diferentes. E isso aplicado a tudo na nossa vida. Tu vês a tua evolução quando os desafios que vais tendo são desafios diferentes, não é? Então, cada vez mais desafiantes. Muitas vezes, isso sim. é a prova da evolução. Sim. Não significa que de vez em quando não vais ter desafios anteriores. Talvez ainda não tenhas feito as aprendizagens necessárias para deixares de ter aquele desafio na tua vida. Sim. E também já vais ter outras ferramentas para lidar com eles. Ou seja, apesar do desafio até poder ser o mesmo, como as ferramentas que tu tens já não são as mesmas, até é um desafio que impacta muito menos a tua vida do que impactaria antes. Sem dúvida. E o outro ponto, qual é que é? Ok, este é super comum também, que é a questão da balança e do peso afetar muito o mood para o dia. Ou seja, e isto às vezes não é só... Acho que é relacionado ao corpo em geral. Imagina, se receberes um comentário a dizer que estás mais magrinha, ficas toda contente e isso faz-te o dia e é uma felicidade que supera qualquer outra. E pelo contrário, se receberes um comentário a dizer que estás mais gorda, isso acaba por te abalar o dia a um ponto também muito grande. E a mesma coisa que a balança. Se subires à balança e vês que perdeste 1 quilo, é uma felicidade muito grande. Se vês que aumentaste 200 gramas, sentes-te muito mal. Ou seja, no fundo, o teu corpo e o teu peso acaba por determinar o teu humor para o resto do dia. E eu acho que isto é um sintoma super comum de que a relação com o corpo não é boa, que precisa de trabalho, porque é ok nós termos em conta a nossa parte estética, isso é uma vertente da nossa vida e está tudo bem em querermos cuidar dela, não existe problema nenhum. Existe um problema quando isso é tudo na nossa vida e isso determina o humor para o nosso dia. Ou seja, se o facto de eu aumentar 500 gramas num dia for capaz de me destruir o dia, é um ponto que tem que ser obviamente trabalhado. Sem dúvida. E repara, o mais preocupante aí nem é a questão do perder peso. O perder peso por si, como tu disseste bem, o perder peso é apenas perder peso, ou seja, não tem significado. A palavra em si é só perder peso. O que é que acontece? Os significados que estão por trás, as intenções que estão por trás é que são intenções que muitas das vezes precisam de ser trabalhadas, não é? Eu percebo muitas vezes que a intenção por trás da perda de peso não é um ganho de autoestima maior que a pessoa teve e, por consequência, também quer cuidar mais de si e, por consequência, vai perder peso, provavelmente. Não é muitas vezes acerca disso. Muitas das vezes tem a ver com questões de infância, em que a pessoa ouviu de um conjunto de coisas acerca do seu peso, comparação com outras pessoas, comparar o seu corpo com outras pessoas. Ou seja, todas estas dinâmicas, no fundo, depois criam uma realidade no presente em que este controlo, muitas das vezes obsessivo com a balança, não é acerca de amor, é acerca de medo de receber feedbacks que a façam sentir aquilo que sentiu tantas vezes no passado. É medo de um possível comentário: estás mais gordinha, estás mais assim, essa roupa está mais assado, ou estou-te a sentir-me de forma mais X ou Y. E o que é que isso pode também significar? Porque muitas vezes as pessoas associam que o facto de estarem mais gordas
faz com que elas não sejam tão respeitadas, que não lhes deem uma oportunidade para ser o que elas são, ou seja, e na verdade isso existe, não é? O estigma do peso existe, então muitas vezes as pessoas também já tiveram experiências anteriores que lhes comprovaram que aquilo era uma realidade, percebes? Então acaba por ser a balança, é quase uma forma de tu sentires que estás em controlo, mas na verdade não estás, mas tu sentes que estás. Sem dúvida. E depois é todos os significados que existem à volta do peso, não é? Perder peso deveria ser só perder peso, mas perder peso é status, perder peso é aumentar as probabilidades de arranjares o amor perfeito, o amor para toda a vida, o amor ideal, ou seja, há todas essas narrativas. Teres mais amigos, teres um bom trabalho. Exatamente. Ou seja, há um conjunto de associações. Seres melhor percepcionada pelos outros, né? A pessoa disciplinada, a consistente, a vitoriosa, enquanto a pessoa... Valores, és uma pessoa com mais valores. Exatamente. Então, isso acaba por definir um bocadinho a busca da pessoa, não é? A pessoa não procura o amor próprio, muitas das vezes, não procura fazer coisas por si, procura ir de encontro a esses símbolos que estão por trás do peso e muitas das vezes é o medo interno de reviver aquilo que reviveu no passado. A nível de feedback de outras pessoas, a nível de diferenças de tratamento em diferentes fases da vida. Há muitas pessoas que relatam que, quando estão mais magras, são tratadas de uma forma pelas pessoas à sua volta. Quando estão mais gordas, são tratadas de uma forma diferente. Há pessoas que relatam isto, e não é uma nem duas, são muitas. Então, isso acaba por ser uma realidade também. Sim, exatamente. No fundo, são criadas várias associações relacionadas ao peso e ao corpo que depois não necessariamente são verdade, mas nós levamos como verdade. Depois, um outro ponto, que na verdade é o tema do episódio anterior, que é sentir culpa depois de comer. Ou seja, também é uma coisa super comum e eu acho que também desvalorizada, ou seja, é tida quase... Acontece há tanto tempo e de forma tão automática normal, virou completamente normal. Ao contrário, por exemplo, do primeiro ponto, de todos os pensamentos serem acerca da comida e do corpo, eu sinto que as pessoas, de forma geral, têm a certeza que algo está errado com elas. Achas? Eu acho que não. Eu sinto. Eu acho que não. Não? Imagina, A talvez... culpa normalizou-se. A culpa é só mais um ingrediente normal do nosso dia-a-dia. Eu acho que não. Eu acho que mesmo os pensamentos em relação à comida e ao corpo, imagina, se calhar quando já estão num ponto de procurar ajuda já sabem que não é normal, mas durante muito tempo viveram como se fosse normal. Porque eu acho que é esta questão que nós falámos ao início de... Mas a pessoa sente que aquele estilo de vida não é normal. As outras pessoas não estão assim. Enquanto a culpa... Não concordo, porque eu acho que, imagina, pessoas... A culpa eu acho que é tão transversal, tanto que a indústria até explora isto muito bem. Doces sem culpa, ou seja, a dar a entender que a culpa está em comeres doces com muito açúcar, está em comeres doces que não sejam tão saudáveis quanto aqueles que a indústria vende. Ou seja, se tu comeres uma sobremesa que tenha baixa quantidade de açúcares, tu podes comê-la sem culpa, não é? Mas eu acho que, imagina, no estilo de vida, se tu olhares para pessoas no Instagram que promovem a sua alimentação, exercício, etc., há muitas pessoas que parece que vivem para aquilo. Que parece que vivem para ter aquela alimentação e ir 3 horas por dia ao ginásio. Então eu acho que há pessoas que acham que é suposto pensar constantemente no teu estilo de vida porque é uma forma, ou passam-te a mensagem que é uma forma de estares a cuidar de ti, percebes? Então eu não sei se toda a gente tem a consciência que isso é uma coisa negativa. Eu acho que muitas vezes as pessoas vivem dessa forma, mas até têm, tipo, imagina, um comportamento alimentar super perturbado. Às vezes têm um distúrbio do comportamento alimentar. Mas claro que isso não passa no Instagram, não é? Só o que passa no Instagram é os highlights, é a parte boa. Exato. É as minhas panquecas da aveia de manhã. Exato. Com o topping da Prozis. Sem açúcar, zero. Mas sim, o sentir de culpa depois de comer também é super comum. Obviamente não é normal, nós falámos disso no último episódio e demos até estratégias práticas para acabar com a culpa a comer. Exatamente. Mas sim, aqui eu acho que o que poderíamos reforçar é que comer com culpa não é de todo normal, ou seja, é necessário tratamento, é necessário trabalhar em vocês para terem uma relação com a comida onde envolva prazer, consciência, tranquilidade, paz alimentar, que é exatamente o oposto daquilo que é a culpa. Culpa e ansiedade em relação à alimentação não são normais, nunca vão ser e não devemos normalizá-lo. Então,
acho que essa podemos dizer que é a mensagem final acerca deste tópico. E agora vamos para... Nunca mais cantámos a música do Docinho da Semana, Tiago. Eu estou a ficar muito triste. Nós queremos fazer uma animação Pois queremos. de intro do Docinho da Semana. Só que não conhecemos ninguém que faça. Pá, se conhecerem alguém desse lado que faça esse tipo de trabalhos de animação, então dê-nos o contacto, seja por Instagram, seja por fax, seja de que maneira for. É que sabes qual é que é o problema? É que imagina, eu ainda não procurei sobre isto. Porque não tive muita energia para despender para isto. Mas o 2, e é o maior, é... Qual é o nome do profissional que faz isto? Pois é isso. Animador? Mas animador, sabes o que é que vai aparecer? Aquela malta das festas. Animador da internet? Audiovisual? Deve ser audiovisual. Deve ser. Animador áudio. Mas é pá. Não deve ser nome animador estranho. audiovisual. Técnico audiovisual. Pois é. Deve ser. Mas depois vai-te aparecer as pessoas que estão por trás das câmaras. Pois, é isso. Eu não sei. Às vezes o que nos limita na vida é não sabermos o que pesquisarmos. Pois é. Eu estou com uma dor, preciso resolver algo, Mas o Google, se tu meteres mas lá, ele não vai sei encontrar, ele quem vai é a encontrar. pessoa que resolve aquilo que eu preciso Mas se tu resolver. meteres no Google, ele vai encontrar. Isto é falta de... Proatividade. Muita. Pois. Muita. Estás despedido, Tiago. Não teve assim tanta piada, para te rir tanto tempo. Teve imensa piada, Tiago, porque imagina, tu acabaste de admitir, frente ao teu patrão, que sou eu, que tens falta de proatividade no trabalho. Ou seja, estás despedido. E sem direito a carta azul. Bem, vamos. Insight da semana. Se não sabes o que é a carta azul, Insight foi do não. Tiago. Não sabes o que é a carta azul, foi não. Eu já ouvi a carta azul. Acho que é subsídio de... Vês? De desemprego, não é? Vês? Mas isso é uma expressão já tipo meio dos meus avós, ou O não? papel é azul. É? Tem lá os formulários azuis. Mas É, sim. a carta azul. Nunca foste despedido, foi não. Não. Eu nunca trabalhei na vida e ia ser despedido. Nota-se por acaso. Ainda hoje não trabalho. Eu fingo só. Disse eu. Insight da semana. Insight do Tiago, que é só o Tiago que dita. É que eu já chego aqui sem energia. Já dei tudo o que tinha para dar. Tiago, diz-nos o que é que traz hoje. Então, o insight que eu quero trazer hoje é um insight que eu gosto muito de ouvir podcasts, gosto muito de ouvir entrevistas, pessoas que eu gosto e que de alguma forma me interessam. E eu até filmei este frame e tudo para trazer o insight que foi dito nesse podcast. E o insight foi... estavam a falar em modelos mentais e a maneira como as pessoas olham para o caminho, para as coisas. E ele estava a dizer o seguinte, que é, quando a pessoa se move pela insatisfação, a pessoa está sempre focada naquilo que ainda falta. Ou seja, como tal, é um modo de escassez, não é? Ou seja, eu estou sempre à procura daquilo que me falta, estou sempre à procura daquilo que ainda não tenho, daquilo que ainda me falta para ser feliz. Ou seja, sempre no modelo da escassez, sempre no modelo de encontrar o que me falta. E isto promove que eu nunca seja pleno ou nunca me sinta feliz com a minha atualidade. Porque, afinal de contas, falta-me sempre alguma coisa. Ou seja, tenho sempre um vazio interno por consequência de me faltar algo. Porquê? Porque o meu foco está em encontrar aquilo que me falta. Então, o caminho da insatisfação promove isto. Quando eu me movo pela satisfação, pelo caminho do amor, eu fico grato por aquilo que eu vou conquistando. Ou seja, eu dou 2, 3, 4 passos na escada, subo 3, 4 degraus numa escada e celebro, fico contente, olho para trás e vejo a diferença onde eu estava e onde eu estou. Ou seja, o caminho da satisfação, da comemoração, dos pequenos rituais, é um caminho que traz plenitude, traz satisfação, traz ânimo. Já o caminho movido pela insatisfação é o caminho da sensação do vazio constante. Porque tu estás sempre focado ou focada naquilo que ainda te falta. E isso é extremamente desmotivante, desgastante e acaba por tornar o teu caminho muito mais desagradável. Então é esse o insight, não é meu, esse insight não é meu, como eu referi, mas gostei muito, ao ponto de até parar a entrevista e filmar aqueles 30, 40 segundos, porque achei extremamente interessante. Boa. E era isto que tínhamos por hoje. Espero que desse lado este episódio tenha sido útil. Vemo-nos na próxima segunda-feira, às 8.